Estamos aqui para mais um programa Pátio da Cruz, na nossa série dedicada ao tema das políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja. Uma parceria do Núcleo Fé e Cultura da PUC, da Escola de Cidadania e Gestão Pública Oficina Municipal, a TV PUC e o jornal O São Paulo da nossa arquidiocese. Esse nosso encontro faz parte de um ciclo de estudos online que você pode encontrar em nosso site da internet. No nosso site você encontra as nossas entrevistas, os textos de apoio para uma série de temas voltados às políticas públicas, que são o tema da campanha da Fraternidade de 2019. Hoje, particularmente, nós vamos trabalhar com a questão dos migrantes e dos refugiados, um dos problemas mais candentes da nossa época, uma coisa realmente impressionante que nós vivemos nesses dias de hoje. Para isso, nós contamos aqui com o Diego Souza Merighetti, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e advogado no Centro de Referência para Refugiados da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo. Ele dedica-se à pesquisa e ao estudo desse tema dos refugiados e do direito internacional aplicado à questão dos direitos humanos e da circulação global. É um prazer ter você aqui hoje, Diego. Muito obrigado por ter vindo estar aqui conosco. Eu que agradeço, professor, o convite. Prazer é todo meu de estar aqui dialogando sobre esse tema que me é tão caro. Obrigado. Bem, nós somos então muito gratos a você, Diego. E uma coisa que a gente fala para todos que vêm aqui para o nosso programa, a gente quer sempre deixar claro para nós mesmos, inclusive, gente, que a doutrina social da Igreja não é um programa político, não é uma ideologia, e a gente não quer dizer aqui para ninguém como se faz políticas públicas no Brasil. Nosso objetivo é fazer um diálogo iluminado pela experiência da doutrina social da Igreja, para a gente entender melhor juntos como construir o bem comum, como construir uma sociedade mais justa e como ordenar, então, as políticas públicas no nosso país. Mas sempre numa perspectiva de diálogo, com muita liberdade para todos nós. Bom, gente, eu acho que é praticamente desnecessário falar do tamanho do problema dos refugiados e dos migrantes no mundo de hoje. Mas só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui uma estatísticazinha para uma comparação. Vamos supor que a população do mundo comparado com a população brasileira. Se a população do mundo fosse do tamanho da população brasileira, gente, o número de pessoas hoje no mundo que estão forçadas a viver fora dos seus locais de residência, das suas casas, no mundo, comparado com o Brasil, seria equivalente a uma cidade como Recife ou Curitiba. Vocês imaginam uma cidade como Recife ou Curitiba com gente que não pode mais voltar para a própria casa e tem que ficar circulando pelo Brasil procurando um lugar. Esse é o drama numérico dos refugiados hoje no mundo. É um problema gravíssimo, a gente sabe disso, e que a gente gostaria de poder hoje conversar aqui para entender melhor como é que a gente pode trabalhar com isso. E aí vem já a minha primeira pergunta para você. Nós sempre nos orgulhamos aqui no Brasil de dizer que somos um país hospitaleiro, que acolhe a todo mundo, uma terra de imigrantes. A gente já conhece tudo isso, né, gente? Agora, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro revogou a adesão do Brasil ao Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular da ONU. Mas, mesmo assim, ele fez questão de vir a público declarar que isso não significa que o país deixaria de acolher os refugiados. Seria apenas uma questão de que faria essa acolhida dentro de algumas regras mais estabelecidas pelo governo brasileiro. Então, só não estamos colocando aqui em questão isso, só estamos salientando que continuamos sendo um país hospitaleiro, pelo menos é o que a gente espera, certo? Inclusive o governo brasileiro espera isso. Contudo, talvez porque nós não somos vizinhos de nenhum desses grandes países que estão produzindo muitos refugiados, como a Síria, o Haiti, etc.,
nós recebemos relativamente poucos refugiados. Para vocês terem uma ideia, gente, em 2015, que foi a estatística mais atualizada que eu encontrei, nós tínhamos aqui no Brasil 0,04 refugiados para cada 1.000 habitantes. Nada, praticamente, de refugiados no país. O Líbano tinha 209 refugiados por 1.000 habitantes. A Turquia, 23,7. O Equador, aqui nosso vizinho, tinha 7,65. Muito, muito mais do que a gente. E o Panamá, 4,47. Em 2017, eram 10.145 refugiados reconhecidos, e aí começa o problema. 10.000 reconhecidos, gente. 86.000 solicitando reconhecimento como refugiados. O que significa isso? Esses 86.000, nesse momento, são pessoas que estão numa situação, não diria talvez ilegal propriamente, porém numa situação não perfeitamente integrada à realidade brasileira. Então, é uma situação para um país que quer ser hospedeiro, me parece uma situação um pouco complicada. Temos 86.000 e só 10.000 aceitos. Para você, então, que trabalha com o tema, Diego, o Brasil é ou não um país que acolhe os refugiados? Como é que é isso? Essa é sempre uma pergunta difícil de responder, não é uma resposta fácil, né, professor? Com relação primeiro, a questão do Pacto Global da Migração, é preciso a gente ver isso com cautela, né, com muito cuidado e estar sempre acompanhando. Esse é o posicionamento da Caritas. Por mais que tenha um impacto simbólico dessa revogação, da adesão, da saída, ainda não temos um impacto direto. Então temos que analisar com muito cuidado os desdobramentos disso tudo. E é um pacto que traz diretrizes, princípios norteadores da circulação global, do acolhimento. Aqui no Brasil, nós temos agora a Lei de Migração, recentemente editada, em 2017, ela passou a entrar em vigor, que elenca todos os princípios de acolhida que o Estado brasileiro se compromete a acolher as pessoas, né? Veio substituir uma lei, um estatuto que era da época da ditadura, que tinha heranças dessa época, tratava o imigrante como um inimigo, focava muito na questão da segurança nacional, da ordem pública. E a nova lei de migração veio rever todos esses conceitos e trouxe princípios focados na dignidade da pessoa humana, né, regência dos direitos humanos, expressamente traz a não criminalização da migração como um princípio, a promoção da entrada regular e também da regularização daqueles que aqui estão, acesso a serviços públicos, benefícios sociais. Com relação aos direitos civis, a lei expressamente garante o acesso aos direitos civis aos imigrantes em condições paritárias com os nacionais brasileiros. Então, podemos dizer que é uma lei muito avançada. É uma lei muito avançada. E há também, paralela a essa, uma lei específica para os refugiados, que é a Lei 9474 de 1997. Fez 20 anos a lei. O Brasil foi protagonista, foi pioneiro na construção dessa lei, que também trouxe um conceito ampliado de refugiado, trouxe o procedimento de estabelecimento dessa condição de refugiado por meio de um comitê, de um órgão colegiado, deliberativo, com a participação da sociedade civil, inclusive, nessa deliberação, de dizer quem é refugiado ou não. Então, a sociedade civil, hoje representada pela Caritas, tem direito a voz e voto. Mas o que o senhor falou é bem verdade, né? Eu posso só te pedir, claro, interromper, porque você falou agora uma coisa. Qual é a diferença entre refugiado, migrante? Você pode explicar essa conceituação? Essa conceituação. A gente costuma dizer, né? Todo refugiado é um imigrante, mas nem todo imigrante é um refugiado. O imigrante é aquele que precisou sair do seu local de residência habitual para morar em um outro país, em outro território, por motivos diversos. Geralmente essa viagem ela é
planejada, você escolhe para onde você vai, você tem um impulso, um fator que te motiva a sair, pode ser um fator econômico, mas você sai, você meio que se organiza e o imigrante não tem grandes problemas se quiser um dia retornar à sua terra natal. O refugiado é uma situação muito específica, porque ele tem motivos para sair e ele não pode voltar. Os motivos geralmente estão ligados a um temor de perseguição, por motivos de sua raça, da sua nacionalidade, da sua religião, perseguição por opinião política, porque ele pertence a um grupo social que é perseguido nesse país. Por exemplo, ser homossexual em alguns países é um crime, então é um grupo social que é perseguido. Ou porque o país atravessa uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Esse é o conceito ampliado que o Brasil adotou na sua lei. Então, faz parte do processo de reconhecimento da condição de refugiado a análise desses critérios, desses motivos pelos quais eles tiveram que se deslocar. É diferente de uma pessoa que vai tentar uma nova vida em um outro país, o que é totalmente legítimo. Você tem seu problema econômico, não consegue trabalho, emprego, é legítimo você migrar, você procurar um novo espaço para construir sua vida. Mas é diferente daquela pessoa que foi forçada a sair e que não pode voltar com medo de ser perseguido. Perfeito. E durante esse processo de reconhecimento dessa condição, existe esse comitê que delibera sobre o pedido, analisa essas questões e a sociedade civil tem o direito de votar. Hoje o que acontece, como o senhor bem mencionou no começo, esse processo no Brasil, eu acho que isso é até uma tendência mundial, tem sido muito demorado. Leva-se 2 anos para a pessoa que chegou aqui, fez o pedido, ter uma decisão final do governo brasileiro. O que é um lado positivo é que no Brasil, a pessoa que está nesse limbo, ele não é ilegal, não é irregular, não é isso. Mas ele está esperando uma decisão final. Tem uma autorização de residência que é provisória, pode se tornar definitiva se o governo decidir que ele preenche os requisitos e é refugiado. O que é positivo, como eu dizia, é que durante esse processo ele pode trabalhar de forma regular, então ele tem direito a tirar sua carteira de trabalho, seu CPF, e tem acesso a todos os sistemas públicos de saúde, educação, pode usufruir da vida pública até que o governo brasileiro se decida. Tem outros países que não funcionam assim. Aqui no Brasil, sim. Então, por esse lado, somos um país acolhedor. Temos uma legislação avançada nos 2 polos, né, dos imigrantes de maneira geral, como dos refugiados. Eles têm muito a contribuir para o nosso país, para o nosso desenvolvimento. Nós temos um histórico de movimentos migratórios aqui no Brasil enorme, né, que ajudaram a construir a identidade do país. Temos território para isso. Apesar comparando, né, com outros países, como o senhor também mencionou, o Equador, aqui o nosso vizinho, tem 5 vezes mais refugiados reconhecidos do que o Brasil, nos últimos dados do Acnur. Enquanto a gente tem cerca de 10, eles têm 50. Então, e também temos certa proximidade com alguns conflitos aqui na nossa região da América Latina, né? Tem o problema do Triângulo Norte, ali de Guatemala, El Salvador e Honduras, das guerrilhas, das bandas criminais. O narcotráfico na Colômbia continua sendo um problema, alguns grupos dissidentes das Farc, e agora, recentemente, a questão da Venezuela, que tem trazido muitos imigrantes para a nossa região. Os últimos dados da OIM, da Organização Mundial para as Migrações, mostrou que o Brasil está em 6º lugar no ranking da América do Sul, que acolhe essas pessoas. Em primeiro lugar está a Colômbia, com 1.100.000, aí tem Peru, Chile, Equador, Argentina, e o Brasil está em 6º, com menos de 100.000 venezuelanos que aqui chegaram. Então a gente se faz um pouco essa pergunta mesmo, né? Mesmo a gente tem um aparato jurídico normativo tão forte, tão robusto, tão avançado, com histórico de migrações, com um território tão amplo como o nosso, a gente tem um potencial a gente é acolhedor, a gente tem um potencial para receber essas pessoas, mas a gente pode muito mais. Estou entendendo. Bom, aí continuando aqui, sempre pensando na doutrina cristã,
A preocupação com o estrangeiro é um tema evangélico. E aí, não deixa de ser impressionante essa frase de João Paulo II, vou citar tal qual ele fala, meus amigos. A exigente afirmação de Jesus, era peregrino e recolheste-me, interpela a consciência de quantos querem seguir os seus passos. Vejam, é uma daquelas frases evangélicas que não é a gente... vamos imaginar fazer um paralelo entre a situação dos tempos de Jesus. Aqui não. A palavra é praticamente a mesma daquele tempo para hoje. Era peregrino, era estrangeiro e recolheste-me. E a gente sabe, a gente que conhece o Evangelho sabe, e que Jesus vai dizer, e quem não me acolheu, eu vou dizer lá no julgamento final, e você não me acolheu. Então é uma coisa realmente muito forte isso. Nessa perspectiva, qual tem sido o trabalho, a posição que você sente da igreja? Como é que a igreja tem, você percebe o posicionamento geral da igreja em relação a esse tema hoje e das comunidades cristãs? Esse é um ponto interessante, né? É um tema evangélico, é uma obra de misericórdia corporal, né? Da pousada aos peregrinos. É um tema que está muito presente nos documentos da igreja. A gente pode até fazer uma leitura da Rerum Novarum, que é o documento da igreja que inaugura o ensino social da igreja, sob a perspectiva das migrações, né? Tem a questão da preocupação com a causa operária e tudo mais, as condições precárias de trabalho, mas foi num contexto da Revolução Industrial, e onde muitas pessoas se deslocaram do campo para a cidade. Então, é num contexto de um movimento migratório que a encíclica se passa. A encíclica Pacem in Terris, também, na década de 60, já previa direito a imigrar, direito ao asilo. E, recentemente, no mês passado, se não me engano, o Papa Francisco lançou a exortação apostólica Christus Vivit para os jovens, com um trecho exclusivo sobre migrações e focando na sua preocupação com os jovens migrantes. E isso é muito acertada, essa preocupação, porque se a gente olhar os números de migrantes, os jovens constituem mais de 50%. Tem menos de 18 anos hoje, né, que estão nesses movimentos migratórios. Então, a igreja se preocupa muito com isso, é um tema frequente, sem contar nos próprios conceitos que é usado no ensino social da igreja, de igreja como povo de Deus em caminho, a unidade da família cristã, da família universal, construção de civilização do amor, responsabilidade, solidariedade fraterna, amizade civil. Todos esses conceitos direcionam para uma preocupação com o tema migratório. E aí vem um papel da igreja. Eu trago aqui o exemplo da Caritas, que me é mais próximo, né? A Caritas como braço social da igreja. Esse braço que abraça a opção preferencial pelos pobres, para usar outro termo, né? Na questão migratória, propriamente dita. Posso te fazer uma interrupção? À vontade. Que agora você falou numa coisa, você usou uma expressão. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que é difícil, tá? Eita. Porque temos a opção pelos pobres. Sim. E uma das coisas que a gente frequentemente vê quando se trata da acolhida aos refugiados e aos imigrantes é a discussão que eles vêm tirar recursos para os nossos pobres. Uhum. Como cristão, como pessoa que opera nesse sistema, o que você diz quando ouve uma coisa dessas? Pela linha da razão, há estudos das organizações das Nações Unidas, não faltam estudos que comprovam que isso não é uma verdade. As pessoas, geralmente os imigrantes que vêm, logo, os recém-chegados, ocupam postos de trabalho que os nacionais não ocupam, né? Eles não vêm com podendo usar de suas melhores aptidões, por mais qualificados que venham, não conseguem se inserir no mercado de uma maneira tão rápida a ponto de roubar o espaço, o mercado de trabalho do nacional. E muito pelo contrário, eu acho que eles têm muito a contribuir
há imigrantes, refugiados que têm uma veia empreendedora, que acabam criando um negócio e que acabam fomentando a economia, contratando outras pessoas, inclusive brasileiros. Então, eu não vejo a migração como um risco, muito pelo contrário, eu vejo como uma contribuição positiva nesse caso. Talvez eles estejam acabando por se tornar bodes expiatórios para problemas que nós temos, independente deles. Exato, quando alguém me fala, mas eles vão usar o nosso sistema de saúde. Sim, eles têm direito de usar, mas o sistema de saúde sem eles é bom? Já é bom? Não, não é. Então é um problema que está estrutural, está na raiz do problema, não é o imigrante que causa isso. Se não tem espaço disponível nas escolas, nas creches, já não tem para os nacionais. Então, problemas que precisam ser... Perfeito. E a Caritas, né, como eu dizia, é esse que faz esse papel social na igreja. Na Arquidiocese de São Paulo, então, temos a Caritas Arquidiocesana e tem inúmeros projetos, dentre os quais o Centro de Referência para Refugiados. Creio que seja o maior dos projetos da Caritas Arquidiocesana aqui em São Paulo. É um trabalho que tem 40 anos, mais de 40 anos. Nós já temos mais de 17, 18 mil registros de pessoas que são atendidas por nós. Anualmente, nós realizamos mais de 6.500 atendimentos na Caritas, de pessoas de mais de 90 nacionalidades, como foi no ano passado. E desenvolvemos o nosso trabalho de atenção às pessoas em situação de refúgio em 4 eixos. Espera aí, antes de você continuar a falar dos 4 eixos, eu queria te fazer só mais... À vontade. Porque nem sempre a pessoa que está aqui claro. Nos assistindo é de São Paulo. Ah, correto. Em outros locais também existem Caritas que fazem um trabalho nesse estilo. Você está falando daquele que você conhece bem. Sim. Mas não é a única Sim. Caritas que faz esse trabalho. Não, não é, né? Nem toda Caritas faz esse trabalho com migrantes e com refugiados. Há Caritas que fazem. A Caritas do Rio de Janeiro surgiu no mesmo momento histórico que a Caritas São Paulo, tratando desse tema, né? Hoje a Caritas Paraná, a Caritas Manaus fazem também trabalhos semelhantes. E há outros institutos também ligados à igreja, de outras instituições religiosas, que trabalham com o tema dos imigrantes também, os escalabrinianos, para citar um exemplo. Certo. Você estava então, porque nós já estamos agora indo para o nosso tempo final. Correto. Você estava me falando de 4 eixos que, pelo que eu sei, pegam aquelas 4 palavras que o Papa Francisco também utiliza para falar da acolhida aos migrantes, do trabalho com migrantes, do trabalho, da missão de cada um de nós como cristão diante dos migrantes, que são acolher, proteger, promover e integrar, é isso? Exato. Então, vamos lá. O que é esse trabalho de acolhida, então, começando? Fazendo um paralelo com o serviço da Caritas, né? A acolhida é o trabalho dedicado à primeira recepção da pessoa. Então, o encaminhamento para moradia provisória, por exemplo, é um trabalho de acolhida. O cuidado com as primeiras vulnerabilidades da pessoa, doença, abandono, separações, violência, é a cargo da assistência. Nesse momento de acolhida, de assistência nesse momento de acolhida. Sim. Desculpa, é acolhida... acolher, proteger. Desculpa, já estamos entrando talvez no proteger? Não, proteger seria um jurídico, né? A acolhida seria o primeiro contato mesmo. Certo. Ter um primeiro contato, receber, ouvir quais são os problemas e tentar confortar, que seja um ambiente seguro, onde ele se sinta seguro e confortável para falar sobre sua... E isso é um trabalho que pode profissionalmente ser feito pela Caritas, mas também pode ser feito pelas comunidades, etc. Exatamente, pelas paróquias, comunidades. Depois, proteger. Proteger já tem, fazendo paralelo com a Caritas, é um aspecto mais jurídico, né? É de garantir a efetividade dos direitos da pessoa imigrante, da pessoa em situação de refúgio aqui no país. Certo, já seria uma coisa mais técnica, mais técnica, sim. Depois, promover e integrar. Começar pelo integrar. Integrar, como o próprio nome diz, é fazer com que essa pessoa se sinta bem na comunidade onde ela está. Cursos de português, por exemplo, facilitam a sua integração, aprender um idioma. Inseri-la em cursos profissionalizantes para ela aprender
um ofício, ou desenvolver o seu estudo, também tem a ver com a integração. Inseri-la no mercado de trabalho. É a busca da sua autonomia, basicamente. E a promoção, promover, seria, de fato, promover políticas públicas que se engajem nesse aspecto, que façam com que a pessoa tenha meios, criem mecanismos, criem sistemas para que ela possa desenvolver suas aptidões de forma autônoma. Por exemplo, só um exemplinho que nós já estamos realmente no final. Políticas públicas, a própria política pública de moradia, capacitação de agentes públicos, promoção de cursos português gratuitos, inserção no mercado de trabalho, facilitação para revalidação de diplomas, inserção em universidades. Perfeito. Diego, o tempo nosso é muito curto, infelizmente, para um tema tão amplo. Nós agradecemos mais uma vez a você por estar aqui, por toda essa sua disponibilidade. Agradecemos a você que está nos assistindo. Lembramos, mais uma vez, que no nosso site você sempre encontra todo o material, as entrevistas, os textos de suporte para esse tema e para todos os demais temas. E agora, Diego, queria te pedir uma última frase para as comunidades católicas, particularmente, que querem se envolver com a questão dos migrantes, dos refugiados, que é um pedido, inclusive, do Papa para todos nós. Qual é a primeira coisa que eles devem fazer, a coisa mais importante para começar um trabalho, para se preocupar com isso? Eu acho que temos que primeiro ter em mente que por trás de cada número, milhões de refugiados, tem uma pessoa. A gente tem que pensar que há uma pessoa ali. E desconstruir os estereótipos. Não existe ser humano ilegal. Não existe pessoa que é ilegal. Pode ter uma situação, condição irregular, mas que pode se tornar regular. Então, é colaborar para desconstruir todos os estereótipos, todos os preconceitos. Acho que nós temos inúmeras possibilidades e oportunidades de acabar com intolerância, com xenofobia, com discriminação, de dar espaço ao outro, para que o outro possa desenvolver suas aptidões e isso seja um poder transformador na sociedade. Todos têm muito a colaborar. Então, que a gente comece a espalhar essa mensagem de que todos têm o seu espaço, podem contribuir, e que a gente possa espalhar isso, cada um no seu papel, cada um na sua dimensão, seja na minha dimensão pessoal, na minha dimensão institucional, na minha dimensão comunitária, na minha paróquia, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha escola. Espalhar essa mensagem que um dia chega aonde tem que chegar, que é na construção de políticas públicas que promovam essa autonomia das pessoas que estão nessa situação aqui no nosso país. Muito obrigado, Diego. Então a gente encerra hoje com essas palavras dele. Muito obrigado a você que nos assistiu. E nós temos aí, se queremos ser cristãos sinceros, uma grande missão para nós cristãos e para a gente também levar mesmo para os nossos irmãos que não são cristãos como nós. Obrigado e até a próxima.